Bom dia, pessoal. Vamos começar aí a videoaula de instalo de materiais. Antes de começar, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Eu vou mandar um e-mail para vocês, mas também vou repetir algumas informações que não estão no e-mail. Bom, primeiramente a gente parou a nossa aula, né, na semana que ocorreu a suspensão das aulas. Foi logo depois que eu dei a aula de ensaio de tração, que é essa daqui, que eu vou revisar hoje, né? Na aula seguinte, eu planejava só passar um exercício sobre ensaio de tração. Então, hoje, para essa primeira semana, eu vou fazer o seguinte. Eu vou revisar essa aula, já que faz mais de 2 meses que a gente teve essa aula, né? E vou passar o exercício aí como tarefa, né? Sobre a tarefa. Toda tarefa vai valer ponto, né? Eu especifiquei, agora não lembro de cabeça, mas está no Moodle lá o valor, o valor da tarefa. Essa tarefa originalmente ela não valeria ponto se fosse dada em sala de aula. Porém, como está sendo esse esquema de aula não presencial, ela vai valer ponto, né? São 10 questões objetivas. Porém, se eu passar 10 questões objetivas para vocês, vai ficar muito simples, né? Que todo mundo vai fazer um gabarito lá e vai me mandar e pronto, acabou, né? Então, eu quero que vocês, além de selecionar a alternativa correta, eu quero que vocês me expliquem como vocês chegaram a essa alternativa, né? Nos exercícios que tem conta, é só fazer a conta. Nos exercícios teóricos, eu quero que vocês me expliquem por que aquela é a alternativa correta e não as outras, né? Então, se tiver lá só marcado a resposta e não tiver nenhum tipo de explicação de como você chegou lá, eu vou considerar errado, beleza? Essa é a lógica do exercício, né? Agora, falando um pouco mais sobre a atividade não presencial. A gente sabe que esse tipo de atividade está longe do ideal, tanto para mim quanto para vocês, tanto para os professores quanto para os alunos. Então a gente tem que trabalhar junto para tentar fazer algo que seja mais confortável para a gente. Então, eu quero que vocês tenham, tenham em mente que esse esquema de aula presencial é muito flexível. Por exemplo, essa de exercícios. Preferencialmente, vocês podem enviar através do Moodle um arquivo de Word ou um arquivo de texto com resolução. Preferencialmente é isso. Porém, eu sei que nem todo mundo tem acesso ao Word, eu sei que nem todo mundo está com computador em casa, né? Então, se vocês conseguirem ver a lista, escrever um papel mesmo, uma resolução, tirar foto e mandar, eu também aceito. Eu não tenho nenhum tipo de restrição ao modo como vou receber esses exercícios. Então, vocês têm total liberdade para propor como vocês acham melhor de entregar esse exercício. Beleza? Como vocês aí são do terceiro ano, já estão ano de Enem, e, enfim, já está sendo difícil. Imagino que deve estar sendo difícil para vocês só manter o ritmo de estudos aí esse ano. Eu não vou pegar tão pesado nos exercícios, né? Para essa quinzena só vai ter isso como tarefa. Na semana seguinte vai ter uma outra aula, mas sem tarefa. E na outra quinzena a gente vê o que a gente vai fazer. Eu estou pensando ainda, né? Sobre avaliação. Para a disciplina de vocês eu ainda não decidi exatamente como vai ser, porque essa disciplina aqui é uma das poucas que eu preciso de uma carga horária prática. E essa carga horária prática eu só vou ter quando voltarem as aulas, né? Tanto que eu planejava, como avaliação, 2 atividades em laboratório, 2 relatórios ou 2 trabalhos provenientes de atividade em laboratório e 2 provas, né? Então, atividade de laboratório não tem como fazer nada agora, né? E prova, o IFES pediu que a gente evitasse aplicar a prova agora, né? Porque é uma modalidade muito esquisita, aplicar prova online não é o ideal, né? Então, eu vou segurar um pouco na questão da prova. Mas é isso, basicamente é isso. Eu ainda não decidi como é que vai ser a avaliação, eu estou tentando pensar na melhor forma de fazer isso, né? Mas é isso. A minha ideia aqui a minha ideia é a seguinte: é que toda semana vocês tenham uma videoaula
uma videoaula para assistir e uma tarefa, né? A videoaula, a tarefa talvez seja semana sim, semana não, né? Mas videoaula sempre vai ter uma para assistir. É importante que vocês assistam, né? Por exemplo, na segunda semana só vai ter a videoaula de ensaio de compressão e de cisalhamento, que é uma matéria nova. E como vocês como vocês não vão ter atividade avaliativa para a semana seguinte, é importante vocês pelo menos assistam a videoaula. Assistam, façam algum resumo, alguma coisa do tipo, e é isso. Beleza? Aí na semana seguinte eu vejo como é que eu vou fazer com vocês, na quinzena seguinte, né? Então é isso. Sintam-se livres para mandar qualquer mensagem para mim em qualquer momento. Seja por e-mail, pelo chat do Moodle, enfim, eu vou até disponibilizar meu WhatsApp para vocês. Então vocês podem mandar mensagem para mim em qualquer momento para tirar qualquer dúvida, seja em relação à disciplina, seja sobre como ela vai funcionar. Então vocês têm essa abertura aí. Eu não falei isso no primeiro e segundo ano porque eu acho que eles não estão tão maduros assim. Mas eu acho que vocês já estão no terceiro ano, já tem certa maturidade, né? Essa questão de videoaula é uma parada muito nova. Pra mim, assim, né? Pelo menos, né? Acho que pra todos os professores é algo muito novo, né? Que a gente tá acostumado a dar aula presencial, a gente tá mudando pra essa aula não presencial, né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão em relação a como a videoaula deve transcorrer, eu tô aberto a sugestões. Se vocês acharem que eu tô indo rápido demais, que eu tô indo devagar demais, que vocês preferem alguma atividade ao vivo, enfim, eu aceito sugestões de vocês também. Eu quero que tenha um canal aberto aí entre a gente pra gente poder conversar. Última coisa, eu tenho um horário de atendimento que é quarta e sexta de 8 às 10 da manhã, né, que eu vou estar disponível via Skype para tirar qualquer dúvida de vocês. Só que esse horário de atendimento é mais uma formalidade. Eu vou estar lá disponível toda semana nesses horários, mas se vocês quiserem falar comigo, não precisa exatamente ser nesse horário. Vocês podem me procurar em outros horários também, da maneira que for melhor para vocês. Beleza? Então, recapitulando, agora eu vou fazer a revisãozinha rápida aqui dessa aula. Espero que seja rápida mesmo, né? E vocês têm que fazer o exercício e me enviar. O prazo para envio, se eu não me engano, tá pro dia 21 de junho, se eu não me engano, né? Eu coloquei um prazo muito grande para que vocês não se sintam obrigados a fazer a coisa correndo. Então vocês têm bastante tempo para fazer, façam, é um pontinho fácil, tem atividade de fazer em casa, ou seja, com toda a consulta do mundo, é um ponto muito fácil de conseguir. Então façam, isso que é importante. Não se esqueçam, todas as perguntas têm que ser, as respostas têm que ser justificadas, né? Beleza? Então vamos lá, ensaio de tração. Né? Eu comentei que o ensaio de tração é aquele ensaio que avalia o comportamento mecânico do material, né? A gente quer avaliar o comportamento mecânico do material em relação a uma carga ou força aplicada, né? E tem outros tipos de ensaios, né? Como falei, ensaios mecânicos podem ser de compressão, de cisalhamento, né? Isso depende da natureza da carga, né? Aqui a gente tem um ensaio que a carga vai ser trativa, né? A gente vai avaliar aí a carga que está sendo aplicada no material e a deformação dele. Ou seja, a gente avalia a carga e a deformação e consegue plotar o gráfico aí de tensão-deformação. Né? Na verdade, a gente avalia a carga e o comprimento dele, né? O comprimento que ele vai mudando, vai variando, né? A gente avalia a carga e comprimento, a gente consegue plotar tensão-deformação. Aqui eu comentei que as propriedades mecânicas dos materiais são muito importantes quando a gente está pensando em fazer um projeto, né? Por isso que é importante que a gente tenha algum tipo de consistência na forma com que a gente realiza os ensaios. Não faz sentido eu fazer um ensaio aqui no Brasil de uma maneira e a pessoa lá na Alemanha fazer de outra maneira. A gente não vai conseguir comparar nossos resultados, né? Então a gente tem que criar, é importante a criação de um padrão, principalmente para comparação de resultados, né? E esse padrão foi feito pela ASTM, que é American Society for Testing in Materials, né? ASTM, né? Que é como se fosse uma agência
regulamentadora disso aí, né? As técnicas de ensaio são padronizadas, não só ensaio de tração, mas outros ensaios também. Gente, eu estou usando o PowerPoint aqui nessa versão sem ampliar a tela, porque o programa que eu uso para gravar o vídeo, ele dá uns problemas aí quando amplia a tela, não fica legal não. Beleza? Só explicando. Bom, conceito de tensão de deformação é uma carga aplicada uniformemente sobre uma seção reta de superfície, né? A carga pode ser de tração ou compressão dos elementos, como falei anteriormente. Tração é onde tem essa força longitudinal aqui, né? Para fora do material, né? Com o objetivo de aumentar aí seu comprimento. A compressão como o próprio nome já diz, é comprimir o material de maneira a reduzir seu comprimento e, consequentemente, aumentar sua largura. Cisalhamento, quando a força ela é paralela à superfície, né? E a torção, quando tem esse momento aqui. O ensaio de tração é o mais comum, vocês já devem ter visto, vocês já viram isso algumas vezes, com certeza, em tecnologias dos materiais. Né? Esse ensaio ele dá muitas informações sobre o comportamento mecânico do material. No ensaio de tração, uma amostra ela é deformada até sua fratura, mediante uma carga de tração crescente aplicada uniaxialmente ao longo do eixo mais comprido do corpo de prova. Lembrando, o corpo de prova tem essas dimensões padronizadas. Eu tenho uma carga sendo aplicada na direção longitudinal aqui, uniaxialmente. E ela é deformada até a fratura, né? E eu vou avaliar como é o comportamento da carga em relação à variação de comprimento ao longo do tempo. As dimensões do corpo de prova são padronizadas. O corpo de prova é preso nas extremidades e imprime uma deformação sob taxa constante no material. Ou seja, a variação, a deformação ela ocorre sob uma taxa constante. Essa taxa de deformação é um parâmetro importante também, porque dependendo da maneira com que a gente escolhe essa taxa de deformação, o resultado do ensaio pode ser diferente. Né? A própria máquina ela mede contínua e simultaneamente a carga instantânea aplicada e os alongamentos resultantes. Né? Ou seja, tem uma célula de carga que ela mede a carga aplicada e eu tenho um extensômetro que mede o alongamento resultante. O ensaio de tração ele é destrutivo. A carga é aplicada até a ruptura do material. Um ensaio destrutivo, lembrando, é aquele em que depois de feito o ensaio, o corpo de prova ele se torna inútil. Né? Eu fraturei o corpo de prova. Né? O resultado obtido é um gráfico relacionando força aplicada com alongamento. A gente obtém um gráfico de força por alongamento e faz e consegue deduzir a partir disso tensão e deformação, que é importante. Aqui eu tenho um esquema de como funciona a máquina e aqui eu tenho a própria imagem da máquina. No IFES de Aracruz, a máquina está com algum problema, eu não sei exatamente o problema que ela tem, né? Mas a gente tem uma máquina aí de ensaio de tração. É uma máquina bem grande, bem robusta, como vocês podem ver. Vem com o computador ali para poder plotar o gráfico também, né? É exatamente isso aí. Para minimizar os fatores geométricos, a carga e o alongamento são normalizados. Ou seja, a gente transforma carga e alongamento em tensão de engenharia e deformação de engenharia. Né? A tensão é a força sobre a área e a deformação é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Né? Porcentagem de quanto variou o comprimento do material. A grande distinção, a gente vai falar depois, mas que a tensão de engenharia tem em relação à tensão verdadeira, é que na tensão de engenharia, a área que a gente usa para calcular a tensão é a área inicial da seção transversal. A gente sabe que com a aplicação da carga, essa área ela vai diminuir. Porém, para efeito de cálculo de tensão de engenharia, a gente sempre usa a área inicial. Por isso que o gráfico de tensão de engenharia e tensão verdadeira é diferente. A deformação ela não possui unidades, né? Como está aqui nessa fórmula, né? É variação do comprimento
sobre o comprimento inicial. Comprimento sobre comprimento é uma coisa sem unidades. Porém, às vezes pode aparecer isso como metro por metro, como milímetro por milímetro. É uma notação que é comum de a gente ver. Em outros casos, a deformação pode ser expressa também como uma porcentagem, né? Lembrando que isso aqui é a variação do comprimento em relação ao comprimento inicial. Então a gente pode multiplicar isso por 100 e ter uma porcentagem, né? Agora a gente vai para o conceito de deformação elástica e deformação plástica. Deformação elástica é aquela reversível, né? Aquela que após a retirada da carga, após a remoção da carga, o material ele volta ao seu tamanho original, né? A parte da curva da sua deformação que corresponde ao campo elástico é uma reta, né? Que torna clara a relação linear entre a deformação e a tensão. Então a parte que é reta na curva é a parte de deformação elástica, o campo elástico, né? É o campo onde a deformação ela é reversível, né? E nessa área as duas grandezas são proporcionais. E daí que a gente tem a lei de Hooke. A constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas é o módulo de elasticidade, né? Ou o módulo de Young, ou como a gente chama também, a rigidez, que é esse E grande aqui. Ele que relaciona a tensão e a deformação no campo elástico. Então, vamos supor que no exercício aí da nossa lista eu pergunte qual que é a, sei lá, eu dei a rigidez e dei uma tensão aí e pergunte qual é a deformação. Porém, essa tensão ela já está no campo de deformação plástica. Então, essa fórmula aqui ela não serve, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes em exercícios, até mesmo em concursos, aí, eles fazem essa distinção. Essa fórmula da lei de Hooke ela só vale para o campo elástico. Para o campo plástico ela não vale. Então, ao aplicá-la, a gente tem que se atentar, a gente tem que se preocupar em saber se esse material está exatamente no campo elástico. Né? Se esses dados estão no campo elástico mesmo. Modularidade, também conhecido como rigidez. Né? Quanto maior o valor do modo de elasticidade, mais rígido é o material. Quanto menor, é menos rígido. Né? Então, vamos supor, um material cerâmico, uma caneca de cerâmica qualquer, ela possui alta rigidez. Então tem alto módulo de elasticidade. Por outro lado, um material polimérico, uma borracha, por exemplo, tem baixa rigidez. Né? Esse parâmetro é de muita importância na seleção de materiais para o projeto. Muitas vezes a gente quer controlar aí uma deformação máxima, então a rigidez ela se torna importante. Porque, por exemplo, um cerâmico ele deforma muito menos na mesma tensão do que um material polimérico, né? Dando exemplos clássicos desses materiais. Né? Bom, nossa, eu tava falando e sem querer cliquei no botão de ligar o computador, ele deu uma resetada louca aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu tava falando sobre modularidade. Existem dois tipos de dois tipos de propriedades mecânicas do material. Aquelas que dependem da microestrutura e aquelas que independem da microestrutura. Né? Por exemplo, dureza. Se eu tenho uma mudança microestrutural, sei lá, de CCC ou CFC para tetragonal, como é o caso da martensita, da transformação martensítica, eu tenho um aumento de dureza. Ou seja, a dureza é uma grandeza que depende da microestrutura. A dureza do aço CCC e do aço CFC é diferente. É diferente. Então a gente sabe que é uma grandeza que depende da microestrutura. Por outro lado, também existem as grandezas que não dependem da microestrutura, como é o caso do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade ele é uma propriedade que está muito mais ligada à natureza da ligação atômica dos elementos que compõem esse material. Né? Então, o módulo de elasticidade não está ligado à estrutura, está ligado à ligação atômica. Né? Por exemplo, as ligações mais fortes são as ligações iônicas, por via de regra. Quem faz ligações iônicas? Os materiais cerâmicos.
E é exatamente por isso que os materiais cerâmicos possuem maior rigidez, né? Eles são mais rígidos, é mais difícil a gente ter algum tipo de flexibilidade nessa ligação. Por outro lado, os materiais poliméricos é aqueles que possuem ligações mais fracas, entre aspas, aí, né? Pensando no modelo clássico, né? Que são as ligações covalentes. E é por esse motivo que a modularidade é menor, né? É menor, a rigidez é menor, são menos rígidos, né? Que eu tenho alguns exemplos em inglês aqui, mas vocês devem entender pelo menos um pouco, né? Modularidade, modo de cisalhamento e coeficiente de Poisson, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é, para todos os materiais. O modo de cisalhamento é um equivalente ao modo de elasticidade, só que o modo de elasticidade eu estou usando tensão e deformação normal, né? Tensão de tração, tensão normal, né? E deformação no sentido longitudinal. Para calcular o módulo de cisalhamento, eu vou usar a deformação angular e uma tensão de cisalhamento, né? Uma fórmula, até a lei de Hooke aí tem uma analogia parecida. Aqui tem a liga metálica, alumínio, bronze, cobre, magnésio, níquel, aço, titânio, tungstênio. A gente vê a modularidade aqui em gigapascal para cada um deles, né? E aqui módulos de elemento para cada um deles, né? Mostrando aí que as grandezas de módulo de elasticidade geralmente é da ordem de gigapascal, né? O aço aí, a gente costuma muito ver que o aço, em alguns exercícios, eles falam que que módulo de elasticidade é 210 gigapascal, né? Enfim, na parte elástica, então, eu tenho a tensão, eu tenho a deformação, a carga e a descarga. Com a carga, eu deformo, tiro a carga, eu volto ao comprimento original. A tangente desse ângulo aqui entre a reta e a horizontal é o coeficiente angular, que é o modo de elasticidade. Existem alguns materiais onde a porção elástica da curva tensão e deformação não é linear, né? Ou seja, a parte inicial aí ela não é linear, né? E para esse comportamento a gente usa o módulo tangencial ou o módulo secante, né? O módulo tangencial ele é sendo a inclinação, ele é considerado como a inclinação da curva tensão e deformação em um nível de tensão específico. Aqui eu tenho uma imagem do módulo tangencial, né? Quando a curva tensão e deformação na parcela elástica ela não é uma reta, ela é de fato uma curva, eu consigo calcular o módulo de elasticidade através do módulo tangencial, que a gente chama aí, né? Que é eu pegar um ponto determinado, achar a tangente daquele ponto e calcular a inclinação dessa tangente. O módulo secante é a inclinação de uma secante tirada desde a origem até um ponto específico da curva. Também é um dado semelhante. Se eu quero saber o módulo de elasticidade aqui, o análogo ao módulo de elasticidade aqui, no caso o módulo secante, eu traço uma reta que vai da origem até um ponto determinado aqui e calculo a inclinação desse ponto. Mas eu não vou dar muita importância para esse módulo tangencial secante. Eu só quero mostrar que também existem analogias para o caso onde a deformação elástica ela não é linear nessa porção inicial da curva de tensão e deformação. Bom, como eu falei antes, a carga de tração ela tende a aumentar o comprimento do material. Quando eu aumento o comprimento, consequentemente eu vou ter uma redução da área da seção transversal. Isso a gente chama de constrição lateral, né? O coeficiente de Poisson, que estava até naquela tabela anteriormente, ele mede qual a relação entre a deformação lateral e a deformação axial. Ou seja, se eu souber quanto que aumentou o comprimento, eu vou saber quanto que diminuiu de largura. O que me dá isso aí é o coeficiente de Poisson. Esse Vzinho aqui, na verdade não é um V, é uma letra grega, mas eu não sei qual letra grega é. É exatamente isso aqui então. A gente vê que com a aplicação da carga de tração eu tenho um aumento do comprimento e uma redução da área da seção transversal. E com a aplicação da carga de compressão eu tenho uma redução do comprimento e um aumento da área da seção transversal.
Na maioria dos materiais, o regime elástico, o campo elástico, ele é pequeno, ele persiste até deformações de 0,005, né? A deformação é bem pequena, né? A deformação elástica, né? Ela não é tão grande assim na maioria dos materiais. À medida que o material é deformado além desse ponto, a tensão não é mais proporcional à deformação, ou seja, a partir da deformação, quando acaba quando acaba o campo elástico, já estou entrando no campo plástico, né? O campo elástico ele é caracterizado pela, pelo caráter da deformação dela não ser permanente, de eu conseguir recuperar, né, o que eu deformei. Na deformação plástica, a deformação é permanente. Depois de passar desse pequeno valor de deformação aqui, qualquer deformação que ocorrer no material ela vai ser permanente. Esse é o conceito de deformação plástica, né? Ela é irreversível, ao passo que a deformação elástica ela é reversível. Então aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um ponto P, que mostra o ponto de separação entre o campo elástico e o plástico, né? Nesse campo P, geralmente a gente costuma fazer uma aproximação aqui, né? Pegando uma distância bem pequena aqui, de 0 a 0,02 e traçando na paralela aqui, né? Isso me dá aqui um ponto que a gente calcula que é o limite de escoamento, que é mais ou menos aí onde começa a deformação plástica e elástica. É importante destacar que numa curva prática mesmo, tanto esse ponto aqui que a gente chama de ponto de escoamento, quanto esse ponto P aqui, eles estão quase juntos, né? Então eles são os pontos que acontece a transição da elástica para plástica, da deformação elástica para deformação plástica. A transição do regime elástico para o plástico é gradual, para a maior parte dos materiais. Existe o surgimento de uma curvatura no ponto de ocorrência da deformação plástica, a qual aumenta mais rapidamente com o aumento de tensão. Né? É o que eu estava falando anteriormente, de que a transição ela não é uma coisa que acontece de uma vez só, ela é algo que acontece gradualmente. Né? Aí surge uma curvatura no gráfico. Do ponto de vista de ligação atômica, a deformação plástica consiste da quebra de ligações atômicas entre átomos adjacentes. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. A deformação elástica ela é um alongamento da deformação. É como se a deformação elástica é como se fosse um alongamento da ligação atômica. É como se a ligação atômica funcionasse como uma mola. Eu estou deformando essa mola. Quando eu tiro a carga, ela volta ao estado original. Isso é deformação elástica. A deformação plástica ela funciona mais como se essa mola quebrasse. Eu estiquei tanto que ela quebrou. A partir do momento que ela quebrou, eu não consigo voltar mais a minha deformação inicial. Qualquer deformação a partir dele ela vai ser permanente. Acho que isso dá uma noção boa de como funciona. Como se eu quebrasse a ligação entre dois átomos. Essa é a deformação plástica. É muito importante para a gente definir qual deformação, qual tensão, qual valor de tensão que a deformação ela deixa de ser elástica para ser plástica. Né? E essa tensão limitante é o que a gente chama de tensão limite de escoamento. Na maioria das vezes que a gente vê aí algum livro, algum documento se referindo à resistência mecânica do material, na maioria das vezes está se referindo à tensão limite de escoamento. Existem alguns materiais que eles apresentam uma transição elastoplástica gradual. Né? Que o ponto de escoamento ele é determinado dessa maneira aqui, como está mostrado no gráfico, né? Como sendo o ponto onde ocorre o afastamento da linearidade. Né? Ou seja, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, o ponto de escoamento considerado aqui. Né? Que a transição é gradual. Né? Mas lembrando que na realidade esses dois pontos aqui são muito próximos uns dos outros. Em alguns casos, a localização desse ponto não pode ser determinada com precisão. Devido a isso, convencionou-se que, para determinar esse valor, devemos traçar uma linha reta paralela à porção elástica da curva, a partir da pré-deformação de 0,002. Voltando àquele gráfico lá. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico de novo. Aqui eu tenho esse mesmo gráfico. Eu traço uma
para a deformação de 0,002 e traça uma reta paralela a essa porção elástica aqui. O ponto em que essa linha tracejada bate com a curva é o que a gente chama aí de limite de escoamento, tensão limite de escoamento. Né? Tensão limite de escoamento do material. Para materiais que não possuem curva linear, a tensão limite de escoamento é aproximada pela tensão necessária para produzir determinada quantidade de deformação. Né? Quando a curva não é linear e a gente quer descobrir a tensão de escoamento, a gente vai pré-definir uma deformação mínima aqui e falar qual que é, e calcular aqui, né? Qual que é a tensão para eu conseguir essa deformação mínima. Então esse vai ser o limite de escoamento, é algo mais convencionado. Portanto, é algo mais subjetivo também. Em alguns materiais, essa transição do campo elástico para o campo plástico, ela ocorre de uma vez só, de repente, de forma abrupta, né? Que é conhecido como fenômeno do pico do escoamento descontínuo, que é exatamente esse segundo gráfico aqui. Então acontece o seguinte, eu tenho um comportamento de tensão e deformação, e o gráfico vai se comportar dessa maneira. Eu vou ter um pico de tensão lá em cima, vou descer um pouco, e vou ter uma deformação aqui, eu vou ter uma tensão variando em torno de um determinado ponto, e subindo novamente. Esse comportamento aqui que a gente chama de comportamento, de fenômeno do pico de escoamento descontínuo. Nesse caso aqui a gente tem dois limites de escoamento, o limite de escoamento superior e o limite de escoamento inferior, né? que é esse ponto aqui ao redor do qual tem essa oscilação de valor de tensão. A deformação que se segue, ela flutua em torno de um valor de tensão constante, né? O limite de escoamento inferior. Em seguida, a tensão aumenta com o aumento da deformação. E aí depois volta ao comportamento normal que a gente conhece. Para esse caso, a tensão limite de escoamento é aproximada pela tensão média, que define o limite de escoamento inferior. Ou seja, nesse tipo de caso, a gente vai considerar a tensão limite de escoamento como aquela tensão em torno da qual ocorre aquela oscilação no ponto inferior. É exatamente esse ponto aqui da curva, que é o sigma y. Né? A tensão de limite de escoamento geralmente é caracterizada, denominada sigma y. Esse y é de yield, né? Y-I-E-L-D, que é como eles chamam de escoamento em inglês. Dessa maneira, para os casos onde acontece essa transição elastoplástica abrupta, eu não preciso fazer esse esquema do gráfico de vermelho. Eu só calculo a tensão de escoamento menor aqui. A magnitude da tensão limite de escoamento de um material, ela dá uma noção da resistência à deformação plástica. Ou seja, quanto maior for o limite de escoamento, mais difícil é começar a deformação plástica. Ou seja, eu vou precisar de tensões maiores para começar a deformação plástica. Né? Como falei antes, essa propriedade ela é muitamente estudada e usada como referência à resistência mecânica. Então, às vezes, alguns livros falam de resistência mecânica como se fosse uma propriedade. Né? A resistência mecânica aumenta, a resistência mecânica diminui. Geralmente, quando estão falando de resistência mecânica, eles estão falando de limite de escoamento e dureza. Eu estou aproveitando e corrigindo alguns erros aqui no slide. Bom, após o limite de escoamento, a tensão ela vai atingir o valor máximo, que a gente chama de limite de resistência à tração, ou LRT. E nesse ponto começa o empescoçamento do material, né? Que eventualmente vai levar à fratura. Então aqui, eu começo deformando o material, tem a porção reta da curva, até o ponto em que eu não tenho mais deformação elástica, eu tenho deformação plástica. Aqui se inicia a deformação plástica. Ele vai deformando plasticamente até o ponto M aqui, que é o limite de resistência à tração. Nesse ponto, que é o ponto máximo da curva, é onde acontece o empescoçamento, que é onde a área central do corpo de prova ela começa a reduzir de maneira mais acentuada. Né? E ela vai reduzir de maneira mais acentuada
e vai reduzindo até o ponto em que vão surgindo microvazios ali no interior do material. Esses microvazios vão se tornando microtrincas, essas microtrincas vão se tornar uma supertrinca que vai romper o material. Aqui no ponto F, que é a tensão de ruptura. Então, por aqui eu tenho a tensão de escoamento, aqui em cima eu tenho a tensão limite sem extração, e aqui eu tenho a tensão de ruptura. Né? Essas são as tensões importantes aí. O fenômeno do empescoçamento ele começa no limite sem extração, e a partir daqui ele vai até a ruptura. Né? Lembrando que essa daqui é a forma da curva tensão de formação de engenharia. A tensão de formação verdadeira, que considera a área instantânea do corpo de prova, a área da ação transversal instantânea, ela tende a crescer. Né? Aumenta a tensão, aumenta a formação. Só que aqui eu tenho esse comportamento de diminuir. A dutilidade é outra propriedade importante. Né? Dutilidade é a capacidade do material de se deformar plasticamente antes de romper. Então, a gente mede a dutilidade pela quantidade de deformação plástica que o material sofre antes da fratura. Lembrando que a gente, na qualidade de técnico, na qualidade de engenheiro, a gente quer um material que ele deforme muito plasticamente antes de fraturar. Por que isso? Vamos pensar na cadeira. Né? Eu não quero, se eu tenho alguém sentado em cima da cadeira e a cadeira ela romper de forma abrupta, a pessoa que está sentada vai se machucar. Né? Provavelmente vai se machucar. Então, é preferível que a gente perceba, a gente tenha sinais, a gente tenha alguns sintomas de que ela vai romper. Quais são os sintomas? A deformação plástica. Né? Vai começar a ter, a envergar um pouco as pernas. Isso é deformação plástica. Ou seja, se eu vou sentar na cadeira que está com a perna envergada, eu não vou sentar nela, porque eu sei que ela vai romper. Né? Ela já está no processo de rompimento ali. Né? Então, para a questão de segurança, é mais útil, na maioria dos projetos, que eu tenha grande deformação plástica antes de romper. Né? Quando eu tenho grande deformação plástica antes de romper, eu tenho uma alta ductilidade. Né? Se o material ele não deforma antes de romper, é um material frágil. Né? É o exemplo de um copo aí, de uma caneca de cerâmica. A caneca cai no chão, ela rompe de uma vez só. Ela não tem nenhuma deformação plástica relevante antes de romper. Ela rompe de uma vez só. Né? Isso no gráfico ele pode ser mostrado porque o ponto de limite de escoamento ele vai estar muito próximo do ponto de fratura. Ou seja, o campo plástico vai ser muito pequeno. Esse é o maior sinal de que o material é frágil. O material dúctil vai ter um grande campo plástico. O material frágil não vai ter. Né? Então, a ductilidade é muito importante na maioria dos projetos mecânicos. Né? O parâmetro que a gente usa para medir essa ductilidade é o alongamento percentual ou a redução de área percentual. Né? Então, se a gente pega uma tabela de propriedades que eu tenho um alongamento percentual ou tenho a redução de área, quanto maior esse valor, mais dúctil o material. Outra coisa que é importante falar é que, na maioria das vezes, quando a gente faz algum tratamento térmico no material, eu não consigo melhorar resistência mecânica, ou seja, tensão limite de escoamento, e ductilidade ao mesmo tempo. Na maioria das vezes eu melhoro um ou melhoro o outro. Né? É uma competição aí do que é mais importante para mim. Né? Por exemplo, a têmpera, tratamento térmico de têmpera no aço, que consiste de eu aquecer a determinada temperatura e fazer um resfriamento super rápido. Né? Esse tratamento térmico ele me dá dureza e resistência. Porém, eu perco ductilidade e perco tenacidade. O material se torna frágil. Esse é um bom exemplo. Por outro lado, o recozimento. É um tratamento onde o limite de escoamento ele reduz um pouco, mas a ductilidade ela aumenta muito. Então, por exemplo, se eu quero fabricar uma chapa de aço para fazer... Chapa de aço não, chapa de alumínio, sei lá, uma chapa de alguma coisa. Para fazer um tubo que ele vai ter que ser conformado, né, ele vai ter que sofrer certa deformação plástica ali,
né, para ficar no formato que eu quero, na geometria que eu quero, eu tenho que fazer algum tratamento térmico que confira esse material grande utilidade, né? E provavelmente eu vou perder um pouco de eficiência mecânica, mas é o preço a se pagar. Na maioria dos materiais, a ductilidade ela é dependente da temperatura, que caracteriza o que a gente chama de fenômenos da transição dúctil-frágil, né? É importante falar desse fenômeno de transição dúctil-frágil aqui. Tem um exemplo, acho que eu falei na sala, se eu não falei, devia ter falado, né? Que é o exemplo do Titanic, né? Que na verdade é uma lenda aí que não é. Algumas pessoas falam que sim, outras falam que não. É uma lei que é uma lenda urbana aí. O Titanic, que na verdade ele afundou por conta da transição dúctil-frágil. O que é isso? Se um material, vamos supor que um casco do navio, ele fosse dúctil e ele batesse no iceberg, ele amassaria, ele deformaria um pouco, né? Ele se deformaria. Ele não iria romper de uma vez, né? Um material dúctil, né? E quando projetaram o Titanic, segundo reza a lenda, o aço do casco, o material do casco, ele era dúctil. Material dúctil que se batesse com alguma coisa, ele ia amassar, ia se deformar e depois a gente teria que fazer algum tratamento para melhorar aquilo lá. Mas não ia colocar em risco os passageiros, os tripulantes no caso. Né? Porém, aconteceu o seguinte: a temperaturas muito baixas, a dutilidade de alguns materiais diminui muito. Ou seja, um material que é normalmente dúctil, ele se torna frágil, né, em temperaturas muito baixas. Então, reza a lenda que foi isso que aconteceu com o Titanic. O casco do navio ele era dúctil, porém naquelas temperaturas super baixas, ele ficou frágil. Como ele ficou frágil, assim que ele bateu no iceberg, ele rompeu. O casco rompeu, começou a entrar água e daí por diante a gente já sabe como é que termina, né? Então essa é a lenda urbana ao redor da transição dúctil-frágil. Então a transição dúctil-frágil ela diz que a dutilidade do material ela depende da temperatura. Isso é mais acentuado para uns materiais e menos acentuado para outros. Né? Geralmente em temperaturas baixas o material se torna frágil. Porém, tem alguns materiais que quase não tem mudança relevante aí na ductilidade com a redução da temperatura. Aqui eu tenho a deformação plástica, mostrando eu tenho mostrando no gráfico a tensão de deformação, mostrando a diferença entre o material de azul aqui e o material frágil. Ele deformou quase nada aqui antes de romper, no ponto C. E o material dúctil de vermelho aqui, que ele deforma muito antes de romper. É importante destacar aqui o alongamento percentual, que é calculado dessa maneira aqui, usando essa fórmula, e a redução de área percentual, que também mostra são duas grandezas que mostram como que a dimensão da ductilidade. São duas grandezas que eu uso para medir a ductilidade do material. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela mostrando o tratamento térmico aplicado no material e as propriedades de acordo com esse tratamento. Né? A gente vê que o aço recosido ele tem um limite de escoamento menor, né, que os outros aços, bem menor. Porém, o alongamento é maior e a estricção, né, que é a redução potencial de área, também é um pouco maior, mostrando que esse material, o tratamento térmico de recozimento, ele causa uma aumento da utilidade e uma redução do limite de escoamento. Né? Então, aqui é só uma tabela exemplificando como essas coisas aparecem pra gente, né? Eu tenho dois materiais aqui, 4340 e 300M, e eu tenho vários tratamentos térmicos aqui. Aqui eu acho que na tabela, quando eu peguei, tinha até especificando o que era o que aqui, né? Mas, enfim. Resiliência. Resiliência é a capacidade do material absorver energia quando deformado elasticamente e depois, com o descarregamento, ter essa energia recuperada. Ou seja, é a capacidade do material absorver energia e, quando deformado, e devolver essa energia quando retira a carga. A definição de resiliência é essa. Né?
A propriedade associada é o módulo de resiliência, né, que representa a energia de deformação por unidade de volume exigida para tensionar o material de um estado com ausência de carga até o seu limite de escoamento. A gente estuda isso sempre quando estuda ensaio de tração, só que ele não é muito utilizado, para falar a verdade. Né? A resiliência, então, ela mostra o modo de resiliência, dá uma noção de energia de deformação. Ou seja, quanto de energia eu vou precisar para deformar aquele material até ao limite de escoamento, para tensionar o material até o seu limite de escoamento. Né? O modo de resiliência pode ser calculado através da área sobre o gráfico. Né? Meio de tensão do escoamento vezes a deformação no escoamento. Esse é o modo de resiliência. Fazendo algumas alterações de acordo com a lei de Hooke, eu posso calcular essas segundas duas formas aqui, né, usando o modo de elasticidade também. Né, mas isso é bem simples, na verdade. Né? Tenacidade. Tenacidade é um conceito um pouco mais difícil, né? Porque existem vários tipos de tenacidade. Tem tenacidade à fratura, tenacidade ao entalhe, tenacidade ao... Enfim, tem vários tipos de tenacidade. Porém, no nosso contexto aqui, quando a gente ouve falar de tenacidade, a gente tem que pensar na habilidade do material absorver energia até a sua fratura. Ou seja, tenacidade é a habilidade do material absorver energia até a sua fratura. Para situações estáticas, onde a taxa de deformação é pequena, a tenacidade pode ser definida através do ensaio de tensão e deformação. Ou seja, se devem ter percebido aqui, não aqui, né, mas anteriormente, que o ensaio de tração ele serve para calcular uma porrada de propriedades. Tenacidade, dutilidade, resiliência, eu sei o rigidez, eu tenho muita informação através do ensaio de tração. E é por isso que ele é o principal ensaio, aquele ensaio que a gente cansa de ver aqui, aquele ensaio que a gente tem que saber como é que funciona. Isso é a base aí pro técnico em mecânica, né? E pro engenheiro mecânico também, na área de materiais. A tenacidade ela pode ser calculada através da área sobre a curva tensão-deformação, ou seja, na curva tensão-deformação, toda a área abaixo da curva é a tenacidade, até o ponto da fratura. É por isso que geralmente os materiais que eles são dúcteis, eles têm um campo plástico maior, ele tem a área maior. Então, a maioria das vezes, dutilidade e tenacidade estão associados. Materiais tenaces geralmente apresentam resistência aliada à dutilidade, ou seja, são resistentes e são dúcteis. Né? Como falei anteriormente, resistência e dutilidade, eles competem aí. Só que existem alguns tratamentos aí, alguns tipos de procedimentos que a gente faz, que a gente consegue ter materiais resistentes e dúcteis. Como é o caso do tratamento do tratamento de endurecimento através da redução do tamanho de grão do material. Quando reduz o tamanho de grão, o material ele se torna mais resistente e mais dúctil. Né? Materiais frágeis são comumente pouco tenazes, como falei, geralmente a tenacidade está associada à dutilidade. Enfim, agora indo para a tensão verdadeira e deformação verdadeira. Eu já falei antes disso, né? A diferença de tensão verdadeira e deformação verdadeira para a tensão de engenharia e deformação de engenharia é que na tensão de engenharia e deformação de engenharia a área da seção transversal é considerada constante. Aqui eu estou considerando uma área de seção transversal variável ao longo de todo o ensaio. Né? Aqui o que exatamente acabei de dizer. Né? Em alguns casos é importante que a gente calcule a tensão verdadeira e a deformação verdadeira. E eu tenho basicamente isso aqui. Eu tenho três curvas, na verdade. Eu tenho a azul, que é a base que a gente mais utiliza, que é a tensão e deformação de engenharia. Eu tenho essa vermelha que vem até o ponto aqui em M' e depois fica tracejada, que é a tensão corrigida. É uma tensão corrigida porque quando começa o empescoçamento, eu tenho um surgimento de um estado de tensão triaxial ali no pescoço. Né? Então, devido a esse estado de tensão complicado ali dentro, eu tenho que fazer essa correção. E tem a totalmente verdadeira, né? A totalmente verdadeira que é essa vermelha contínua aqui em cima. Né?
Aqui eu tenho a fórmula, né? A deformação ela se torna, se calcula dessa maneira aqui, é o ln, o logaritmo natural do comprimento instantâneo sobre o comprimento inicial. Aqui eu tenho as fórmulas, né? Talvez vocês precisem dessas fórmulas para fazer os exercícios. Né? ln, logaritmo natural, é o logaritmo na base e, número de Euler. Então, se eu estou logaritmo, você não deve ter muita dificuldade com a ln também. Fora que, se eu não me engano, as calculadoras científicas calculam isso com muita facilidade. Como falei, tem um estado de tensão complexo na região do pescoço, por isso que eu tenho aquela curva corrigida ali, né? Recuperação elástica, com a liberação da carga no estágio de deformação, tensão de deformação, parte da deformação ela é recuperada na forma de deformação elástica. Ou seja, mesmo depois que eu começo a deformação plástica, né, eu ainda vou ter uma parcela da deformação total que ela vai ser elástica. Então, eu ainda vou ter uma deformação que ela é reversível, mesmo que pequena. Né? Deixa eu tentar dar um exemplo numérico para ficar fácil. Vamos supor que o material ele deformou 10 milímetros. Né? 1 milímetro foi deformação elástica, 9 foi deformação plástica. Quando eu tirar a carga, esse 1 milímetro de deformação elástica ele vai sumir. Ele vai ficar com 9 milímetros. Porque aquela deformação inicial ela era reversível. Os 9 milímetros é permanente. É a plástica, é a irreversível. Né? Ela é recuperada quando se tira a carga. Né? Aqui mostrando exatamente o que eu falei. Eu tenho um ensaio aqui. Né? Parte da deformação elástica ela é recuperada com a retirada da carga. Exatamente isso que acontece. Aqui eu tenho um gráfico mostrando tudo que a gente viu aqui. Começo aqui, regime elástico. Aqui eu tenho a transição elastoplástica aqui gradual. Né? Tem regime elástico aqui, até esse ponto. Esse ponto que é o limite de escoamento. Nessa área reta aqui eu consigo calcular a rigidez. Né? Ou seja, se eu quiser calcular a rigidez, mas se eu te der uma tensão e uma deformação que estão no regime plástico, você não consegue calcular a rigidez. A rigidez é uma noção só para regime elástico. A partir do limite de escoamento, eu tenho a tensão aumentando até o limite de resistência de tração, onde começa a estricção ou empescoçamento. Né? Esse ponto máximo da curva. Depois disso aí, corre o empescoçamento até o aumento da fratura, da ruptura, que é aqui embaixo, que é a tensão de ruptura. Então eu tenho tensões importantes, tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência de tração, tensão de ruptura. Regime elástico é onde a deformação ela é reversível, regime plástico é onde a deformação ela é permanente. Resiliência é a área da região 1 sobre a curva, essa área sobre a curva aqui, na parte inicial. A tenacidade é a área 1 mais a área 2. Né? Já é a área total sobre a curva. E é isso aí. Aí que tinha um vídeo, né, mostrando como é que funcionava aqui. Deixa eu baixar aqui o volume. Mostrando como é que funcionava o ensaio, como plotar o gráfico, mostrei para vocês. Aqui a gente vê que começa um pescoçamento muito leve aqui. Já chegou no topo aqui, né? O pescoçamento já está acontecendo. Né? O gráfico está sendo montado. E, bom, rompeu. Esse é o gráfico de tensão de deformação para esse material. Em materiais cerâmicos, muitas vezes o ensaio de tração não é adequado. E que é importante destacar aqui, o ensaio de tração que a gente estudou até agora, ele é mais voltado para materiais metálicos. Né? Para cerâmicos, a dinâmica é um pouco diferente. Primeiro, os cerâmicos eles são frágeis, né? Então às vezes eles podem romper até mesmo para fixar o corpo de prova. É difícil até preparar o corpo de prova. Eles já tentaram usinar um material cerâmico, é muito mais difícil que usinar um material metálico. Né? Então nesse caso a gente costuma utilizar ensaios de compressão, que a gente vai ver na próxima aula.
né, ensaios de compressão, que é basicamente parecido com de tração, só que em vez da carga ser de tração, uma carga de compressão. Aí tem outros fenômenos associados aí. Em materiais poliméricos, existe o comportamento viscoelástico, né? Isso aqui você não precisa dar tanta importância aí, que é quando a deformação depende do tempo, né? A gente sabe que um comportamento elástico é aquele que a gente vê nos metais, e o comportamento viscoso é aquele que a gente vê nos líquidos, materiais líquidos mesmo, e fluidos, né? Um comportamento viscoelástico é um comportamento intermediário entre esses dois. Então é algo bem mais complexo aí. Nesse caso, a análise mais adequada das propriedades mecânicas é através de curva de fluência. A gente analisa as propriedades mecânicas dos polímeros através de curvas de fluência. Que elas têm esse formato aqui, né? Tem fluência primária, fluência secundária, fluência terciária. Vocês não precisam de prestar muita atenção nisso agora. Se eu não me engano, tu vai ter uma aula só sobre isso, sobre ensaio de fluência. E aqui eu tenho ensaio tem comparando para o ferro fundido cinzento, tração e compressão, né, também mostrando para um ferro fundido cinzento. Isso mostra que o ensaio de compressão ele não é útil só para cerâmicas, né, tem alguns materiais metálicos que precisam que a gente utilize esse ensaio. Né. A gente vê que a resistência dele à tração é pouca, enquanto a resistência de compressão é muito maior. Né. Que curva de fluência, não precisa mostrar muito. Enfim, é isso aí. A aula de ensaio de tração, mais uma vez, foi essa. Foi mais uma revisão de tudo. Queria só falar novamente, qualquer dúvida podem falar comigo. Tá tudo no Moodle, acho que tá tudo muito bem explicado. Ainda vou mandar um e-mail para tentar explicar mais ainda. Mas é isso aí. Espero que vocês façam exercícios. E semana que vem a gente volta aí com a aula de ensaio de compressão e de cisalhamento. Até mais então. Valeu!